Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Aqui vamos dar uma passada em alguns times rápidos, por o que aconteceu aí nas últimas horas, nos últimos dias. Cruzeiro demite o Diniz, né? Muito próximo aí de acertar com o Renato Gaúcho, mas também pode aparecer o Tite nessa situação. Botafogo, aí a menos de uma semana para a disputa de um título. O time principal ainda não fez nenhum jogo e ainda não tem treinador, né? O Flamengo já estreou no Campeonato Carioca com o time principal, fez uma contratação e está muito próximo de anunciar o Danilo, que já veio para o Brasil para assinar com o Flamengo, e muito próximo também de fechar com o volante Jorginho. E para finalizar, no Palmeiras, o treinador Abel, depois de muitos disse-me-disse, muitos entraves entre o Abel e os jornalistas, Abel e a torcida, o Abel diz que é o último ano dele no Brasil. Então, esses são os assuntos, e aí eu vou dar minha opinião aqui rápida sobre cada um deles. Ah, esqueci. Neymar é novo jogador do Santos. Ou novo jogador não. Neymar retorna à sua casa. Muito se fala que o Neymar está voltando para o Santos para comprar o Santos, né? Durante o SAF, a SAF vai pertencer ao Neymar, né? Não sei até onde isso é verdade ou não. Mas ele voltou por paixão, né? Onde é sua casa, onde ele foi criado, ele até deu uma declaração em relação ao Flamengo, mas numa situação dessa era mais lógico que ele voltasse para o Santos. Apesar que o Ronaldinho, quando voltou, não voltou para o Grêmio, ele voltou para o Flamengo. Mas o Neymar acabou voltando para sua casa, tem toda uma questão financeira. Se ele jogar 30%, 40% do que ele já jogou, ele vai fazer chover aqui no Brasil. O problema é que há 2 anos o Neymar quase não joga, né? Então a gente não sabe direito como está o Neymar. E se o Neymar está vindo para o Santos mesmo para competir, para dar uma retomada na carreira, para querer chegar à seleção, a gente não sabe. Então a gente vai falar rapidamente sobre isso. Então peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Não é água, isso aqui é um café. Eu sei que café é artigo de luxo hoje, né? Café é uma coisa que, infelizmente, poucos podem tomar. Não sou rico, mas é que sobrou um cadinho, entendeu? Sei que estão fazendo muito meme em relação ao café, né? Tem um aí que vende até um cordão com um monte de saquinho de café. Tem gente vendendo aí o pó, né? Usado apenas 2 vezes. Mas fazer o quê? É o país que se tem, né? É o país que se tem. Uma pena. É uma pena. Não era para estar assim, mas bom, era só pensar um pouquinho que era meio lógico tá acontecendo no Brasil. Isso era meio lógico. Só sendo muito que não enxergaria. Mas vamos lá, para a gente não falar aqui de política que não é o. Então vamos lá para o Cruzeiro, né? Diniz fez um trabalho muito ruim no Cruzeiro, muito ruim. Acho que 20 jogos, 20 um pouquinho, 30% só de aproveitamento.
Em nenhum momento da passagem do Diniz, o Cruzeiro jogou nem parecido com algumas coisas que o Fluminense fez de bom quando o Diniz estava lá. Não no final do Diniz, quando o Fluminense foi campeão da Libertadores. Muito longe, muito longe. O trabalho do Diniz, eu acho que para não ficar enrolando, trabalho ruim, muito fraco, muito fraco. O time do Cruzeiro do ano passado não era isso tudo, mas poderia jogar um futebol mais competitivo. Tá? Um futebol melhor. Acho que o Diniz dava. Tudo bem que o Diniz pegou o ônibus andando, mas poderia. Tá? E aí começa esse ano, o Diniz faz apenas acho que 5 jogos. O Cruzeiro contrata alguns jogadores, mas, na minha opinião, quase todas as contratações do Cruzeiro para 2025 foram erradas. Eu tenho quase certeza que não foi o Diniz que pediu Gabriel Barbosa, Dudu, Fagner. Cara, eu tenho quase certeza que o Diniz não pediu. O dono do Cruzeiro empurrou o goela abaixo. E aí também colocar só culpa no Diniz é complicado. É complicado. O Cruzeiro é aquele time que tem muito nome e pouco futebol. O Gabriel joga dinheiro fora. É o cara que tem muito dinheiro e não sabe o que fazer com dinheiro. É aquele cara tem muito dinheiro. Eu tenho que gastar de qualquer maneira. Aí compra Gabriel Barbosa, Dudu, Fagner. Vão ajudar em que esses caras? Na boa. Ou seja, se fortaleceu o Cruzeiro, se fortaleceu com quem? Com Dudu, Gabriel Barbosa e Fagner? O Fabrício Bruno é até legal, mas esses três é dinheiro no lixo. Dinheiro no lixo. E aí é obrigado a botar esses caras. Porra, complicado, né, irmão? Então, sim, o trabalho do Diniz foi muito ruim, mas na boa, o Cruzeiro também. Principalmente esse início de 2025 não ajudou nada o Diniz. Quem viu o Diniz daqui no Fluminense sabe que o Gabriel Barbosa não é característica dele, o Fagner não é característica dele, o Dudu não é característica dele. Dos três, o que tem mais característica um pouco do Diniz é o Dudu. Mas do Gabriel Barbosa passa longe. Então, a demissão do Diniz, na minha opinião, parte culpa do dono. Porra, ele tá jogando um Brasfoot. Lembra do Brasfoot? Do criava time, era dirigente? É assim, mas também assim, os caras brincam, né? Brinca, ele é o dono, ele acha que entende tudo e vai comprando e foda-se o técnico. Né? É igual o Dexter no Botafogo e outros. Então, brinca de Brasfoot. E aí, a culpa do Diniz, culpa da diretoria, né? É, é, E a gente tem que colocar um pouco de culpa nos jogadores, mas eu vejo a demissão do Diniz muito mais culpa do dono do Cruzeiro e do Diniz. E aí está se falando muito em Renato Gaúcho e foi comentado muito também Tite. Renato Gaúcho parece que estava muito próximo, entrar em acordo, mas parece que aconteceu alguma coisa aí que deu uma travada e surge o nome do Tite. Renato Gaúcho e Tite, em relação a esquema, pensam diferente. Agora, tem uma coisa que os dois têm em comum, né? O Renato é boleiro. O Renato é boleiro. Ele fala a língua do jogador. Então ele consegue. Ele é amigo do Gabriel Barbosa. Então ele consegue ali controlar as coisas, o ambiente, né? E o Tite é aquele paizão, né? Porém, esse paizão no Flamengo não funcionou muito, tá? Eu, se tivesse que escolher, até por característica, eu escolheria o Renato Gaúcho. Tá? Eu escolheria o Renato Gaúcho, que para mim o Tite não consegue funcionar mais em lugar nenhum. A não ser que ele volte para o Corinthians, que de repente o Corinthians ele consegue funcionar. Mas, se eu tivesse que escolher, pelas contratações que o Cruzeiro fez, talvez na boleiragem, né, o Renato consiga fazer esses caras render.
Tá? Então, Cruzeiro sem o Diniz, já foi, trabalho realmente ruim, mas também o dono do Cruzeiro também não ajuda, né? E se tivesse que escolher entre Tite e Renato Gaúcho, escolheria o Renato Gaúcho. Neymar no Santos. Neymar rendiu seu contrato lá com a Hilal. O Hilal ganhou aí, ficou 2 anos lá, 1 ano e pouco. Ganhou um caminhão de dinheiro, fez muito poucos jogos. Deu uma assistência, fez 2 assistências e um gol. Ou seja, foi lá, arrumou uma prata no gol de dinheiro. Tudo bem, ele se machucou. Vem aí num período aí de alguns anos se machucando muito. Em 2 anos ele jogou muito pouco. Acho que em 2 anos ele jogou 9 partidas. Pela seleção brasileira ele não fez quase partida alguma. E aí vem pro Santos. Bom, é um nome que vai vender muita camisa, muito sócio torcedor, vai atrair muita mídia, vai atrair muita visibilidade nos jogos. Não sei se os jogadores que o Santos tem conseguem acompanhar a genialidade do Neymar, acho muito difícil. Mas tem ali o Soteldo, né, que dá para acompanhar. Agora tem que entender o que o Neymar vem fazendo no Santos. É o que eu falei na introdução. Se o Neymar jogar 30% do que ele já jogou, ele se destaca aqui no Brasil. Agora, a situação toda primeiro, ele está vindo para o Brasil, para o Santos, para jogar ou simplesmente para encerrar a carreira. Ele quer competir, ele quer voltar à seleção, ele quer mostrar que a carreira dele realmente não está chegando ao final, apesar de ele ser um cara ainda novo. Tem que entender. Se ele quiser jogar, ele pode jogar 30% que ele vai arrebentar. Agora tem que ver se ele quer jogar. Ele tem muitos passos. Eu venho com uma entrevista dele ao Romário, ele falando da casa dele de Mangaratiba, que é aqui no Rio. Aí ele falou: meus passos, está sempre lá, os meus passos, os meus passos. Então você tem que entender qual é a intenção do Neymar. Um dos papos é que o Neymar tem a intenção de comprar o Santos, ser dono do Santos. O pai do Neymar ser dono do Santos. Pode ser. Ele vir, né, com essa intenção, prometeram alguma coisa a ele, parte nos lucros, a SAF, a prioridade é dele. Pode ser. Como torcedor, né? Eu falando, não sou torcedor do Santos, mas como torcedor, eu gostaria que o Neymar viesse como atleta. Não vindo para o Santos como diversão. Será que ele tem condições físicas? Será que realmente ele se recuperou? Então, tudo isso é um ponto de interrogação. Mas vou repetir: eu espero que ele venha realmente para jogar. E se jogar 30%, ele já vai ser o destaque aqui no Brasil. Botafogo. Bom, já o Botafogo voltou dia 14 de janeiro, né? Hoje é dia 28, já se passaram 14 dias aí, né? O Botafogo começou depois de todo mundo, mas já estava sem técnico lá atrás, né? O Botafogo já está sem técnico mais ou menos tem um mês. E aí tentou alguns nomes, não funcionou. E aí parece que fez algumas entrevistas. Lembrando que esse papo de entrevista, eu vi alguns torcedores do Botafogo falando que o Dexter inovou em fazer entrevista. Mentira. Mentira. O Dexter não inovou. O Dexter não foi o primeiro a fazer entrevista com o treinador. Tem um outro time aqui no Brasil e no Rio de Janeiro que já fez isso algumas vezes, de entrevistar treinadores. Só para lembrar, que acaba esquecendo da amnésia. Então está correndo atrás aí de treinador, estão falando aí em o treinador, acho que o Scastro, que foi do Botafogo, que ficou um tempo, aí saiu, né? Parece que tá desempregado, viu alguns outros, Martins, para coisa e tal, os caras não aceitaram. Aí a torcida do Botafogo tá vendo, o Dexter é ousado, foi lá no Chave para ver o Chave. Jogar pra galera, né, torcida? Se do Botafogo é jogar pra galera. Então, acho um atraso, né? Acho um atraso do Botafogo até agora não ter um treinador. Alguns estão falando em prepotência, porque o Dexter entende que o time do Botafogo, campeão brasileiro e campeão da Libertadores, é muito superior a todo mundo. E a base ficou.
Quando voltar a jogar, volta a jogar como era. Bom, se ele pensa assim, realmente ele é muito prepotente e não entende porra nenhuma de futebol. Porque não é assim que funciona. Fisicamente, todos os times que voltaram dia 8 estão melhor do que o Botafogo. O Botafogo tem um jogo domingo contra o Flamengo. O Flamengo, fisicamente, óbvio que vai estar melhor que o Botafogo. Ritmo de jogo, óbvio que o Flamengo vai estar com mais ritmo de jogo. Tá? Vai ganhar, é outros 500, mas vai estar com mais ritmo de jogo. É óbvio. Né? E tem um detalhe. O Botafogo tem a espinha dorsal. Sim. Mas os dois principais jogadores que carregavam o piano foram embora. O Luiz Henrique, bolada. O Savarino sozinho não consegue dar conta de armação. O Savarino sozinho. Eu estou falando isso por quê? Porque o Savarino, o Atlético Mineiro, era sozinho para tentar armar e não conseguia. Ele ficava sobrecarregado. O Savarino com o Mada, a coisa dividia. O Arthur não chega nem perto. Bom jogador, mas não chega nem perto da fase do Luiz Henrique. Chega nem perto. E não tem o Júnior Santos, que por muito tempo foi o destaque do Botafogo. E aí eu vi torcedor do Botafogo falando mal do Júnior Santos. Só para lembrar, o Júnior Santos era o principal jogador do Botafogo quando se machucou. Era o principal jogador do Botafogo quando se machucou. O Júnior Santos, por diversas vezes, salvou o Botafogo. Mas torcida é assim, né? Torcida é assim. Fazer o quê? Então, por mais que se mantenha ali a estrutura de defesa, os dois volantes ali, o Marlon e o Gregory, mas na frente vai ter dificuldade sim. Na frente vai ter dificuldade. Você perde o ponta, que resolvia na individualidade, e o armador. Isso não é pouca coisa, não. O Botafogo perdeu na boa, 40% do time. 40% do time. Então eu vejo o Botafogo nesse início de temporada em desvantagem. Não estou falando para temporada. Estou falando início de temporada. Tá? O que é que eu rezei? Então, no caso, vai jogar contra o Flamengo. Pode ser campeão domingo? Lógico que pode. Lógico que pode. Mas sai atrás. Não tem treinador e perdeu duas peças principais. Duas peças principais. Mais ou menos, comparando o que aconteceu com o Flamengo ano passado. O Flamengo perdeu uma porrada de peças principais. Perdeu o Cebolinha, que estava jogando pra caralho. Perdeu o Pedro, que estava jogando pra caralho. O Pedro ainda não está jogando. O Cebolinha já voltou, mas provavelmente vai demorar um pouco. Tem muita gente na frente dele ainda. Ou seja, mais ou menos por aí. O time sente, é óbvio que sente. Tá? Mas, na minha opinião, para esse início de temporada, o Botafogo sim está atrás de alguns times, mas para início de temporada. O restante da temporada é lógico que o Botafogo tem um grande time, vai se equilibrar com todo mundo. Mas é uma demora você não ter já o treinador. Falei de Cruzeiro, falei de Santos, falei de Botafogo. Palmeiras. O Abel Ferreira dá uma declaração, né? Que a torcida critica muito o Abel, a torcida critica muito a Leila. O treinador português, ele tem a cabeça mais quente, ele é mais... Todos os portugueses são assim, tá? São mais nervados. E aí bateu muito de frente, quando se reclama ele fala muito, aí começam a fazer comparações do Abel com outros treinadores, e pelo tempo que o Abel já está no Palmeiras, uma hora isso ia acabar. Uma hora isso ia acabar. Tomara que não acabe de uma maneira ruim. Tá? De uma maneira ruim. Porque o Abel é um dos principais nomes da história do Palmeiras. O Abel é mais ou menos, comparando, igual o Gabigol. O Gabigol não joga mais nada, Cruzeiro gastou dinheiro à toa, jogou dinheiro no lixo, mas o Gabriel Barbosa está com o nome no Flamengo. Apesar de ter feito um montão de cagada, ter colocado a camisa do Corinthians, mas ele está no nome na história do Flamengo. É a mesma coisa o Abel.
você goste ou não goste, ele conquistou muito pelo Palmeiras e não foi na cagada, foi capacidade. Eles falaram muito do Abel na seleção, muito do time, da resiliência do time do Palmeiras, que nunca poderiam duvidar, mas ele diz que é o último ano. E, obviamente, que ele vai ter mercado na Europa. Obviamente que ele vai ter mercado na Europa. E aí, né, esse último ano, logicamente, o Palmeiras já tem que começar, não agora que está no início, mas da metade do ano para lá já tem que começar a monitorar, né, para ver quem vai botar, quem vai ficar no lugar do Abel. Mas uma notícia impactante que pode nem acontecer, ele pode chegar no final do ano e falar que não quer ir embora mais, que ele quer ficar, mas é uma coisa que uma hora ou outra iria acontecer. E até para dar uma oxigenada. Não, o legal é continuar o trabalho. Eu também entendo o Abel, que já está aqui há algum tempo, ele não é brasileiro, né? De repente ele quer tentar agora, já acho que tem experiência suficiente para tentar a vida na Europa. Com certeza, convite não vai faltar para o Abel da metade do ano para lá. Principalmente se o Palmeiras também fizer um bom desempenho, né, na Copa do Mundo de clubes. E para terminar, o Flamengo, né? Flamengo, que está aí também numa pré-temporada, já estreou o time principal no Campeonato Carioca, fez uma grande partida. Até o prezado momento só contratou um jogador, o Juninho, centroavante, que eu gostei das primeiras movimentações dele. Tem gente que criticou porque ele perdeu o gol, mas eu gostei da movimentação dele. Provavelmente quem criticou o Juninho são aquelas viúvas do Gabriel Barbosa, né? Aquelas viúvas que vai reclamar de todo mundo, né? Essas viúvas do Gabriel Barbosa podiam parar de torcer o Flamengo e torcer para o Cruzeiro, já que o Gabriel Barbosa está lá. Mas tem aí muito bem caminhado o Danilo, lateral da seleção, jogou no Juventus até ontem, anteontem, como zagueiro, joga na última linha ali, na parte de trás, em qualquer posição, lateral direito, lateral esquerdo, zagueiro pela direita, zagueiro pela esquerda, então, cara, multifuncional, aonde o Felipe Luiz provavelmente vai colocar ele como titular. Acho que vai rodar o Léo Pereira, né? Como rodou o Fabrício Bruno quando o Felipe Luiz assumiu e colocou o Ortiz, que o Ortiz joga mais bola que o Fabrício Bruno, acho que o Léo Pereira vai sentar no banquinho pro Danilo. Acho. E aí, jogadores experientes ali não vêm falar, mas tem o Alexandre por um lado e agora traz o Danilo. Em 2019, o Flamengo tinha um Rafinha e o Felipe Luiz. Então, menos. Tá? E pelos noticiários, o volante Jorginho, que é brasileiro, mas jogou para a seleção da Itália, fez seu nome na Itália, foi, agora não lembro o ano, o terceiro melhor jogador do mundo. E eu vou te falar, se realmente fechar, o Jorginho vai sobrar aqui no Brasil. O Jorginho vai sobrar aqui no Brasil. O Pulgar é muito bom jogador, mas o Jorginho é melhor do que o Pulgar. O Jorginho é melhor. E o Jorginho tem uma característica que vai se encaixar perfeitamente com o que o Felipe Luiz pensa. O que o Felipe Luiz pensa do futebol? A zaga ter muita qualidade na saída de bola. O ataque do Felipe Luiz começa com os zagueiros e os laterais. E aí, ele pode não ter uma saída de bola muito qualificada com o Wesley, mas vai ter muita força. E aí, tu vai ter uma saída de bola muito qualificada com o Ortiz, com o Danilo, com o Alexandre e com o Jorginho ali na frente. Ou seja, e aí tu ainda tem o De La Cruz, que pode ser titular ou banco,
pode ter ali o Jorginho Pulgar, e aí você pega a qualidade para frente, você tem o Arrascaeta, o Gerson, ou seja, o Jorginho se encaixa perfeitamente no que o Felipe Luiz pensa como futebol. Tem 33 anos, mas o futebol dele, ele sobra aqui no Brasil. Então tá aí a minha passada geral em alguns times do que aconteceu aí nesses 2, 3 dias dessa última semana de janeiro. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.